Celestial. Aqui estamos na casa do irmão Adão, juntamente com a irmã Lara, para esse culto, Senhor, para esse momento especial, onde nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Algo que é muito importante para nossas vidas, Senhor. Mostrando ao mundo, Pai, o quanto nós estamos bem com o Senhor. Sim. Mostrar que nós estamos em comunhão contigo. Pai, nesse momento que o Senhor aceite a nosso louvor, a nossa gratidão, enquanto nós vamos cantar hinos de adoração a Ti, que o nosso louvor, Pai, possa subir ao trono da Tua graça e chegar como um cheiro suave, Senhor, na Tua presença. No nome de Jesus Cristo nós pedimos e agradecemos. Amém. 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 Eu quero cantar um hino aqui. Ele é assim, ó, 2 discípulos no caminho de Emaús. Eu acho que vocês já ouviram esse hino aqui, né? 2 discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou, não perceberam que era o meu Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediam na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. A mesa tomando pão, abençoou, partiu e deu, e eles então reconheceram, cheio de gozo em ver o Filho de Deus, no mesmo instante desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediam na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Amém, Jesus. Amém. Vamos cantar ainda, tem um outro hino, que ele é Divino Companheiro. Caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Ele dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador.
ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens teu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém, graças a Deus. Então, eu quero, antes de ministrar a ceia, eu quero ler uma passagem da Bíblia, porque é bom. A nossa alma, ela também precisa se alimentar. Como a gente nos alimenta todos os dias, no nosso corpo físico, nós precisamos tomar um café, nós precisamos ter um almoço, nós precisamos ter uma janta. Assim é a nossa parte espiritual. Ela também precisa de um alimento espiritual. E a única coisa que nos alimenta é a palavra, é a Bíblia. E eu quero ler uma escritura. Se vocês puderem ficar de pé, tudo bem. Senão, a gente sabe que a dificuldade é assim, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu quero ler uma escritura que isso aqui vai nos ajudar. E eu quero que ajude vocês. A palavra de Deus, ela traz fé para nós. Para tudo que nós precisamos vencer na vida, nós precisamos de fé. Sem fé é impossível até agradar a Deus. Mas a fé vem pelo ouvir. Hebreus fala sobre isso, Hebreus 11 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aqui em Efésios capítulo 6, eu quero ler essa escritura em Efésios capítulo 6, versículo 14. Ele fala assim, ó. Estais, pois, eu vou ler o versículo 13, porque isso aqui vai trazer um grande fundamento para nós, porque é para nós meditarmos. A Bíblia é para ser meditada nela, né? Estais, pois, firmes, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. É com a fé que a gente consegue vencer. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra e sabemos que somente o Senhor pode vivificar nos nossos corações. Por isso, Pai, que o Senhor ajude a cada um de nós aqui nesta tarde, que possamos receber a Tua palavra, que ela possa ter guarida em nossos corações, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar um minutinho? Eu vou deixar vocês sentados agora, não vou mais pedir para levantar. Mas eu quero meditar um pouquinho na mensagem de Deus, profeta de Deus. Ele pregou uma mensagem, vai estar também naquele aparelho. Você pode ter essa mensagem e ouvir ela. Toda ela também.
Porque a mensagem do profeta é a mensagem, é a voz de Deus para nós. Para nós, esses últimos dias. Ele é o profeta de Deus, né? Mas aqui, ele pregou uma mensagem intitulada Redenção pelo Poder. Uma mensagem muito profunda e maravilhosa para se meditar. E ele fala aqui, eu quero ler um pouquinho, parágrafo 75, é algo muito importante. É só uns parágrafos para nós meditarmos e ver como Deus trabalha. Deus nunca ficou sem uma testemunha, Deus sempre cuidou do seu povo. Em todo o tempo da terra que foi feito, Deus sempre cuidou. E aqui ele fala sobre a libertação de Israel. Israel foi um povo que era o povo de Deus. Foi chamado por Abraão, filho de Abraão. Dali saiu, Israel saiu de Jacó. E Jacó teve os 12 patriarcas e surgiu a nação de Israel. E Abraão era o pai deles na fé, pai de Isaac, e Isaac gerou Jacó e os 12 patriarcas e assim por diante. Os irmãos sabem a história. Mas Deus sabia que tinha dado uma promessa para Abraão, que ele ia ser pai de uma grande nação, mas também que essa nação seria escrava. E aonde foi escravo dos egípcios, mas Deus também prometeu que ia enviar um libertador para tirar eles de lá e levar de volta para a terra prometida, uma terra que eles clamaram por isso. Mas o profeta de Deus nos mostra que no princípio, na libertação de Israel, ele disse: vocês devem estar preparados. Então, nós estamos vivendo num tempo, irmão Adão, de muita dificuldade e lutas. E é um tempo de batalha. Nós não estamos aqui simplesmente vivendo uma vida tão boa. É uma vida que todo dia nós temos algo que temos que vencer. Queira ou não queira, é uma dificuldade todos os dias. Mas aqui nós ouvimos que nós devemos estar preparados porque nós estamos numa marcha. Nós estamos numa batalha. Nós não estamos numa festa, nós estamos numa batalha. E precisamos de Deus para poder vencer. Então aqui onde nós lemos essa escritura, fala que lá Israel, antes de sair do Egito, que eles estavam nessa saída, eles tiveram que estar sobre o sangue do cordeiro. E eles tinham que estar com seus sapatos vestidos. Eles não podiam estar descalços, eles tinham que estar prontos para qualquer momento, eles tinham que andar. E assim é que nós vemos a Escritura, que Deus pedindo a nós também estarmos vestidos. Vestidos, aqui diz, tendo cingido os seus lombos com a verdade, que é a couraça da justiça, os pés calçados na preparação do Evangelho, né? Tomando o escudo da fé, que é a palavra, e com a palavra nós podemos apagar todos os dardos inflamados, porque a nossa guerra não é uma guerra humana. A nossa guerra que nós lutamos é uma guerra espiritual. É espíritos que nós lutamos todos os dias. E precisamos estar preparados para vencer. E é o único que pode nos capacitar para vencer Deus. É a força de Deus que vem sobre nós para nós vencer. Tantas coisas, irmãos, que vêm sobre nós e nós vencemos. Mas aqui o profeta de Deus diz que nós devemos estar pronto. Tome o seu cajado na mão e esteja pronto para a chamada. Amém? Um homem, qualquer, quando ele entra em Cristo, ele coloca o seu sapato do Evangelho. Então aqui ele está falando do pregador. Para pregar o Evangelho, coloca o capacete da salvação, a couraça da justiça, cinge os lombos. E aqui ele fala sobre os soldados. Um soldado, quando vai para a guerra, ele não vai de qualquer jeito. Ele tem que estar vestido, preparado. E ele diz assim, eles usavam aqueles ornamentos de guerra, eles colocavam um cinto, né, para fixar, proteger a cintura, né, proteger
as lanças do inimigo, sustentando o lombo, a verdadeira coraça. E quando os lombos começavam a ficar fracos, caído o escudo, eles apertavam o cinto, deixando firme novamente. Então isso mostra para nós que nós precisamos sempre estar apertando o cinto um pouquinho para estar firme, para que quando o inimigo vem, nós estamos preparados, né? Então é algo muito importante que ele fala para nós aqui. Mas deixa eu me ver aqui o que eu quero falar um pouquinho. No 80, ele fala aqui, ó, veja, cada homem que nasceu do Espírito de Deus e entra em Cristo tem vida eterna. Irmão, vida eterna é algo que não tem começo nem fim. Você sabia que só vai voltar para lá, irmão, quem já estava lá? Nós temos que vir de Deus. Se nós não estivéssemos nos pensamentos de Deus, nós nunca vamos retornar. Mas Deus fez uma eleição, irmão Adão, antes da fundação do mundo, ele nos elegeu. No meio de tantas pessoas como nós vimos no mundo hoje, são poucos. Chamados. Poucos que Deus escolheu. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos. E que privilégio, irmão, é nós chegar numa era tão maligna como nós estamos vivendo hoje. É uma das piores eras que existe, essa era que nós estamos vivendo. Onde acumulou toda a podridão que de todos os outros tempos está aqui. Coisas que nós nunca vimos na vida, nós estamos vendo com os nossos próprios olhos. Mas a gente saber que Deus, por sua misericórdia, lembrou de nós. Lá no princípio, antes do mundo ser feito, ele pensou em você, pensou em mim, e disse, eu vou escolher eles. E no meio de tanta gente ele deu, nós tivemos o privilégio de ser um deles. De ser livre desse mundo, dessas coisas malignas, e nós temos a proteção de Deus sobre a nossa vida. Então, veja isso como é muito maravilhoso saber que Deus, por sua misericórdia, tem nos escolhido antes da fundação do mundo para viver nesse tempo. É uma das piores tempos, mas é um dos melhores tempos também. Por quê? Todos os profetas da Bíblia, eles desejaram viver esse dia. Porque esse dia, irmão Adão, é um dia grande e terrível. Porque é um dia grande para aqueles que estão preparados, que estão vestidos com essas armaduras. Porque você vai ver ao outro lado. Mas terrível para aquele que rejeitou, que ficar. Vai ser muito triste, é algo muito terrível. Então, os profetas desejaram viver esse dia porque vai ser um dia de transformação. Porque a Bíblia diz assim que aqueles que viverem até o último dia, aqueles que morrerem em Cristo vão ser ressuscitados. E eles vão se encontrar conosco novamente. Mas nós, os que ficarmos vivos, Tessalonicenses capítulo 13 diz, nós seremos transformados. Então, a irmã está com 82 anos, a irmã falou. O senhor está com quantos anos, irmão Adão? 78. 78. Nós vamos voltar a ter 18 anos. Isso não é pouca coisa, gente. Privilégio, né? É um privilégio, irmão. Olha, você imagina com o que o senhor sabe, com a inteligência que Deus lhe deu hoje, com a revelação da palavra, você com 18 anos. Isso aqui é a flor da juventude. Lá no céu não vai ter velho. Não. Lá vai só ter pessoas novas. Que coisa maravilhosa. E nunca mais uma... Porque esse tempo que nós vivemos aqui é um tempo que passa. É um tempo que passa tão rápido, porque parece que ontem nós éramos uma criança. Hoje a gente vê assim, já estamos velhos, já estamos cansados. E a Bíblia fala que a nossa, quem tem robustez consegue chegar a isso, mas quem não tem, é pouco tempo, né? Mas graças a Deus, por Deus ter nos dado esse conhecimento e saber que nós não estamos crendo numa coisa
que é uma ilusão. Ah, morreu, acabou. Não, a coisa vai continuar, né? E nós temos que estar bem é agora. Mas veja só aqui, algo importante, que eu estou saindo até do tema aqui que nós estávamos meditando, mas isso é muito bom, né? Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Amém. Ele operou no passado, ele continua operando nesse tempo também. E assim, ó, nós vemos assim, ó, hoje e eternamente, está seguindo adiante desse grupo que ele quer chamar, olha só, o mundo chama o povo de Deus de santos roladores, de fanáticos, de tantas coisas, mas é um povo escolhido. Ele segue em frente, o povo de Deus lá no deserto foi criticado, foi zombado, mas eles seguiram adiante. E ele segue de vitória em vitória e louvando a Deus. Naquelas nações, naqueles dias, eles foram desamparados, odiados, rejeitados, recusados pelas nações, de tudo. O povo de Deus é um povo rejeitado pelo mundo. Mas que bom nós ser rejeitado pelo mundo e aceito por Deus. A coisa melhor que existe é ser aceito por Deus. Muitas vezes a gente pensa assim, meu Deus, mas o mundo me rejeita, me odeia, me critica. Mas Deus me ama. A coisa melhor que existe do mundo, irmão Adão, irmão Ara, é ser amado de Deus. Com certeza. Né? Porque assim, ó, se Deus nos ama, então é sinal que eu sou dele. Não é verdade? Isso é um privilégio, ser amado de Deus. Então veja, do mesmo modo hoje com o verdadeiro crente, vocês, nas suas igrejas, vocês também, como quando um homem toma uma posição por Cristo e falar a verdade, toda a igreja diz, olhe para ele perdeu o juízo. Nós estamos vivendo num tempo, irmão Adão, que as coisas são trocadas, os valores são trocados. Se você for certo, você está errado. É verdade. E se você estiver errado, você está certo. O certo está certo, o errado está errado. É o tempo que nós estamos É vivendo. verdade. É a era que nós estamos vivendo. Mas veja, não dê atenção a isso. Siga em frente. O que nós precisamos é olhar para Cristo. Só Ele pode me ajudar. Siga em frente. Você está todo revestido com a armadura. E o sangue vai na sua frente. O Espírito Santo dirigindo. Apenas continue se movendo e não dê atenção ao que lhe dizem. Olhe diretamente para o Calvário e siga marchando. Que coisa maravilhosa. Irmãos, eu quero passar uma coisa aqui, que Deus sempre está com o seu povo em todos os tempos. E aqui ele fala algo muito importante, que Israel, quando ele estava em problemas, em dificuldades, que eles saíram do Egito, eles encontraram uma dificuldade logo na saída. Um mar vermelho. Mas só que o que acontece? Deus guiou eles por ali. E de repente, eles olharam para trás, o inimigo vindo atrás deles. Veja só, o inimigo vindo atrás deles. Faraó, com o seu exército, eles ficaram encurralados. Eles tinham a montanha de um lado, do outro lado a montanha e o mar na frente. E agora, o que vamos fazer? E os inimigos atrás. E os inimigos atrás. Coisa que muitas vezes acontece na nossa Mas, vida. com certeza. Mas veja só como que Deus age. Ali existia uma coluna de fogo que estava guiando, que ia na frente e foi direto para o mar. Mas quando Israel estava em perigo, aquela coluna de fogo, ela passou para trás deles. E ficou entre os egípcios e Israel. Quer dizer, Deus sempre se coloca entre nós, entre o perigo, entre o inimigo e você. Então, quando nós temos uma enfermidade, nós temos um mal que está nos atingindo e nós somos filhos de Deus, então Deus vem através do seu Espírito Santo e se coloca entre nós e o mal. E por isso que o mal nunca pode nos atingir. Deus livra-nos do mal. É isso que ele faz por nós.
Então ele diz assim, o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel retirou-se e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, se pôs atrás deles e se colocou ali atrás uma intermediária no tempo de dificuldade, no tempo da prova, no tempo de não temos para onde sair. E nós temos que ter essa fé tão grande no nosso coração que quando nós não encontrarmos saída de lado nenhum, Deus vai dar um meio. Se for preciso passar por dentro do monte, Ele vai fazer passar. Porque Deus é capaz de fazer um caminho onde não há caminho. É verdade. Ele sempre fez isso para o seu povo. Quando o problema começa a fazer frente, enfermidade por todos os lados, problemas, o anjo do Senhor aparece, se coloca entre você e a enfermidade e fica na frente desafiando-lhe a tomar a palavra de Deus. Amém? Amém. Deus tinha dado a Israel a promessa e eles tinham que entrariam na terra. Havia 1 milhão, provavelmente, de homens chegando para persegui-lo, pegá-los e cortar cada um bando de animal, né? Se os egípcios chegassem diante de Israel, eles iam a devorar, né? Mas o anjo do Senhor, o qual estava para levar a terra prometida, levantou-se do arraial e foi colocar entre eles o perigo. Aleluia! Ele ainda faz isso. Ele abrirá caminho. Eu simplesmente amo isso. Você ama? Ele abrirá caminho para cada pessoa enferma sentada aqui nesse momento. Você está enfermo? Você precisa de ajuda? Ele vai abrir um caminho. Não é verdade? Ele vai abrir um caminho para nós. Ele prometeu isso. Então ele vai cumprir. Ele abriu um caminho. Veja. Ele encontra-se entre você e o problema. Amém. Que coisa maravilhosa isso. E que coisa boa é você poder vencer, Deus vencer por você. Israel passou o mar, atravessou do outro lado. Deus cegou os egípcios e fez eles entrar de atrás. Isso foi de noite. Eu estava meditando sobre isso. Bora. Foi de noite. Tu imagina, segurou lá, Israel atravessou a noite toda atravessando o mar. E os egípcios lá. Deus endureceu o coração de Faraó. Foi Deus que endureceu. E fez eles entrar mar adentro. Depois, E eles entraram mar adentro. E foram. E a coluna de fogo estava entre eles. E aquilo não deixava eles se aproximar de Israel. Israel passou. Foi do outro lado. Só que de repente, o próprio Deus fez aquilo, começar os cavalos se assustar dentro da água, dentro do mar, e as rodas saíram, e eles não sabiam mais como fazer, e estava ali, de repente, eles viram a mão do Senhor vindo sobre eles, e Israel atravessou do outro lado, Moisés estendeu o cajado, as águas fecharam, e Israel pôde ver os inimigos mortos. Aqueles que judiaram dele, aqueles que maltrataram eles, Deus cuidando do seu povo, porque Deus disse que ia vingar eles, pelo que eles tinham feito pelo povo de Deus. Mas graças a Deus que Deus sempre dá um meio de escape. E Ele prometeu isso para nós. Ele cuida dos seus filhos. E eu tenho certeza que Ele vai cuidar de vocês. amém. Amém? Amém. É umas poucas palavras que eu queria passar para vocês. E agora eu quero ler a leitura da ceia e eu vou ministrar a ceia para vocês. Tá bem? Amém. Nós vamos ler aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, e versículo 23. Esse é um culto assistencial, não é um culto de igreja, é um culto na casa, mas nós estamos aqui trazendo uma palavra de ânimo, de consolo, de conforto, para que vocês possam ser fortalecidos, né? Então veja aqui o que a Bíblia diz, Paulo falando aos Coríntios. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós.
Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Isso é um mandamento do Senhor. Cada vez que você come desse pão e bebe desse vinho, você está anunciando a morte do Senhor Jesus. Lembrando da memória dele. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aqui que eu falei para os irmãos que é o único culto que Deus dá essa condição da gente poder se examinar. E a gente faz esse exame assim na nossa mente, assim, Senhor, o que eu tenho feito que tem desagradado a Ti? E aí na nossa mente vem assim, eu fiz isso, aquilo outro. E você diz, Senhor, eu coloco em Tuas mãos. Eu coloco diante do Senhor. E o Senhor me ajude a eu fazer a coisa certa, correta. E você é abençoado por isso. Amém? Então veja só. Portanto, o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Amém. Agora aqui em São João, eu também quero ler essa escritura, porque esse é um complemento da ceia, né? São João capítulo 13 e versículo 12. Aqui fala do lava-pés. Como os irmãos têm a dificuldade de se ajoelhar, fazer o lava-pés, então Deus sabe. E vocês fazem o que vocês podem fazer, né? Então, depois que lavou os pés, tomou suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse: Entendei o que vós tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior que seu Senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém? Então eu vou, nesse momento, orar pelo pão e pelo vinho. Os irmãos podem ficar sentados mesmo, pela dificuldade, né, de levantar. E nós vamos orar nesse momento. Pai Celestial, aqui está este pão e este vinho, Senhor, o qual representa o Teu corpo e Teu sangue, o qual foi vertido por nós na cruz do Calvário. E eu oro nesse momento dedicando a Ti, pedindo a consagração deste pão e deste vinho, Senhor. E também oro pelos Teus filhos, para que quando eles comerem deste pão e beber desse vinho, eles recebam, Senhor, cura para seu corpo físico, cura, Senhor, para o seu espírito, Senhor, que eles possam ter força para caminhar nessa jornada, Senhor. Que eles possam receber aquele poder, Senhor, que vem do Senhor para enfrentar as lutas de cada dia. No nome de Jesus Cristo, nós dedicamos a Ti para esse serviço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. E tendo dado graça, o partiu. Glória a Deus. Glória a Jesus. Disse-lhe Jesus: Esse é meu corpo e esse é meu sangue, o qual foi vertido por vós. Fazei isso em memória de mim. Aqui está o pão. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Você pode comer e depois toma.
graças te damos. Senhor, ajuda esse casal. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Graças a ti. Glória a Deus. Então nós vamos, nesse momento, agradecer a Deus. Eu quero orar por vocês dois também, pedindo, pode ficar sentado mesmo. Senhor Jesus, quão agradecidos estamos, Senhor, por poder cumprir a Tua palavra e estar aqui na casa dos Teus filhos e eles poder participar, Senhor, da Santa Ceia do Senhor. Aquele mandamento que o Senhor mandou, Senhor, está escrito e registrado na Sua palavra. Que privilégio, Senhor, poder cumprir o Teu mandamento. E eu oro agora, Senhor, por esse casal, Moadão, Moara, e peço uma bênção especial sobre eles, Pai. E o Senhor dê força para eles prosseguir nessa jornada, Senhor. Pai, o Senhor conhece o desejo do coração deles. Essa decisão que eles têm tomado, Senhor, de seguir adiante, como filhos e filhas de Deus. Que eles recebam nesse momento uma força que vem do Senhor, uma força invisível, que o mundo não pode ver, mas está dentro do coração deles, para vencer todas as enfermidades, vencer todos os males, as opressões do inimigo, e que eles possam ser fortes, Senhor. Amém. Que a fortaleza que vem do Senhor esteja sobre as suas vidas. Eu abençoo esse casal, Pai. Com a autoridade do céu, do Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Nós oramos e entregamos eles em Tuas mãos para a honra e a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Senhor Jesus, te agradecemos por esse culto e pedimos que seja aceito por Ti. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, Deus te abençoe. Amém. Senhor abençoe. Amém. Deus te abençoe, Amém, irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo.